Fala galera, tudo bem? Tudo bem com todos aí? Vamos para mais uma aula aqui, né? Da sequência, mais uma aula. As aulas que a gente está gravando aí dispõe no nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre movimento vertical livre, que é a queda livre. Vamos entender um pouco o conceito desse assunto. É um assunto bem interessante. É fácil, bem interessante. A gente aprender um pouco para pôr em prática. Tudo bem, galera? Vamos seguir com a nossa aula aí. Queda livre. Queda livre e lançamento vertical são movimentos unidimensionais e uniformemente acelerados. Esses movimentos ocorrem respectivamente quando algum corpo é solto do repouso a partir de certa altura ou quando lançado na direção vertical. Pessoal, a gente analisando isso aí, na prática, o movimento de queda livre é bastante próximo daquele que a gente vai falar, que um objeto solto, ele é solto em uma altura pequena em relação ao chão, e no entanto, esse movimento só acontece quando algum objeto é solto no vácuo. Porém, isso só acontece quando o objeto é solto no vácuo. De acordo com as equações do movimento de queda livre, o tempo de queda não depende da massa dos objetos, mas depende da aceleração da gravidade e também da altura que esse objeto é solto, certo? Aí nós temos aí a queda livre. A queda livre é um movimento vertical que ocorre com aceleração constante, de modo que a velocidade de queda do corpo aumente a cada segundo em relação ao centro da Terra, de acordo com a aceleração da gravidade local. Pessoal, o fato é que a gente já ouviu falar nas aulas de física desse exemplo. É de uma pena não chegar ao chão ao mesmo tempo em que uma bola de boliche. A gente já estudou isso nas nossas aulas de física. Por exemplo, quando soltas na superfície da Terra, elas estão associadas ao atrito com o ar, que é quase desprezível para objetos pesados e aerodinâmicos, como, por exemplo, a bola de boliche. Tudo certo? E aí nós temos algumas fórmulas. São vamos mostrar aqui algumas fórmulas que são as principais fórmulas que são usadas para o cálculo de queda livre. A gente viu um pouco do conceito, agora vamos ver umas fórmulas para uso de cálculos de queda livre, tá certo? Aí nós temos aí fórmula de queda livre para velocidade. V igual a GT, onde V significa velocidade, o G é a gravidade e T é o tempo. Nós temos também aí a altura em relação ao tempo, para cálculo de queda livre, de altura em relação ao tempo. H igual a GT ao quadrado sobre 2, em que H é a altura. A gente já viu aí que H é a altura. Essa é a forma de altura em relação ao tempo. Certo, pessoal?
Aí também nós temos velocidade em relação à altura. A velocidade em relação à altura no cálculo de queda livre. V igual a raiz de 2GH. Essa equação relaciona a velocidade de queda com a altura sem necessidade de variável de tempo, né, pessoal? E essa equação também ela é obtida a partir da equação de Torricelli. Nós usamos elas para os casos de movimento uniformemente variado e bem como na queda livre. Ok? E aí nós temos aí o lançamento vertical. Lançamento vertical. No lançamento vertical, a velocidade inicial é não nula. O que ele quer dizer com isso, pessoal? O objeto ele inicia o movimento ele só inicia um movimento sendo empurrado para cima ou para baixo. Quando ele começa a sua velocidade, a dar início à sua velocidade, ele não tem um início de velocidade nula. Ela já tem ele depende de um certo empurrão de algo, de uma certa força para poder pegar, vamos dizer, pegar carreira, né? É isso, uma vez que a aceleração da gravidade é constante, né? Ou seja, quando jogado para cima, o tempo que o objeto lançado leva para atingir a altura máxima é igual para o movimento de descida também. Tá certo? E aí nós temos aí formas de lançamento vertical. Nós temos aí algumas formas, vou mostrar algumas fórmulas de lançamento vertical. Temos aí a equação horária da velocidade. Muito importante essa equação. É uma equação, ela é bem importante e a gente usa muito ela. É a equação horária da velocidade. Temos aí V igual a V inicial menos GT. V igual a zero, que é a altura máxima. Temos aí também o tempo de subida, que é T igual a V0 sobre G, que é a gravidade. V é a velocidade final e V0 velocidade inicial. Nessa fórmula, pessoal, a gente percebe aí um sinal negativo. Esse sinal negativo nós estamos considerando um objeto sendo lançado para baixo. Sendo lançado, ou seja, aliás, de baixo para cima. Um objeto sendo lançado de baixo para cima. Ou seja, a aceleração da gravidade ela retarda. Essa fórmula também ela nos permite calcular o tempo necessário que o objeto podemos dizer que o objeto é lançado para cima, que o objeto lançado para cima ele atinja o ponto mais alto da sua trajetória. Tudo bem? E quando isso acontece, o sentido do movimento é invertido. Ele se inverte. E só então o objeto passa a descrever um movimento de queda livre. Tá certo? Altura no lançamento vertical. Nós temos aí a fórmula de altura no lançamento vertical. Y igual Y0 mais V0YT menos GT ao quadrado sobre 2. Y é a altura, Y inicial, Y0 a altura inicial e V0Y a velocidade vertical inicial. Essa fórmula ela nos permite, pessoal, relacionar a posição vertical, que é a altura, em relação à posição vertical inicial, que aí é o Y0.
em que o objeto é lançado verticalmente para cima. Tá certo? E aí temos também a equação de Torricelli para o lançamento vertical. Vy ao quadrado igual V0 ao quadrado y, v ao quadrado y igual a V0 ao quadrado y menos 2g y igual menos y inicial, em que Vy é a velocidade vertical. É possível aí relacionar a altura, velocidade e gravidade por meio dessa equação. É a equação de Torricelli, que a gente falou já tem falado aí dela na nossa última aula que a gente teve. Inclusive o assunto foi esse. E essa equação ela é muito útil quando não sabemos também qual foi o tempo de subida, por exemplo. É importante perceber também, pessoal, que os sinais negativos usados nas fórmulas de lançamento vertical, ele se relaciona ao fato de que estamos considerando um lançamento vertical para cima que ocorre contra o sentido da gravidade. Tá certo? E se, por exemplo, nós quiséssemos resolver alguns exercícios em que o objeto ele é lançado para baixo, em que o objeto ele seja lançado para baixo a favor da gravidade, aí nós bastaríamos usar somente o sinal positivo, uma vez que a gravidade estaria ao nosso favor, a favor do movimento. Tá certo? E aí a gente vai falar um pouco aqui, temos essa questãozinha aí pra gente colocar em prática aí um pouquinho, fazer um lembrete do que a gente viu dessas equações. Um tijolo é lançado para cima em um lançamento vertical com a velocidade inicial de 10 metros por segundo. Desconsiderando o efeito da resistência do ar, determine a altura máxima que esse tijolo é capaz de atingir. 10 metros, letra B, 5 metros, letra C, 15 metros, letra D, 7,5 metros, e letra E, 12 metros. Pessoal, aí nós temos aqui a resolução dessa questão. É muito importante a gente prestar atenção aqui. Prestar atenção na resolução dessa questão. Para quando a gente dá de cara com uma questãozinha igual a essa, a gente não se bater muito, não quebrar muita cabeça com isso. Nós temos aí que para encontrarmos a altura máxima que o tijolo alcança, é necessário considerar que a velocidade final da subida é igual a zero. Nesse caso, utilizaremos a equação de Torricelli. Aí nós temos aí a equação somente com as substituições dos termos que ele nos dá no problema. Somente, nada mais. Só substituindo os termos, fazendo a somazinha e nos dando o resultado aí que a gente tem 5 metros. Para isso, letra B é a alternativa certa, 5 metros. 100 dividido para 5 é igual a 20, é igual a 5. Ou seja, 5 metros. Para analisarmos o cálculo acima, adotamos que a altura de lançamento inicial era igual a zero. Com isso, o cálculo indicou que a partir do ponto de lançamento, o tijolo subiu 5 metros de altura antes de iniciar o movimento de queda livre. Tá certo? Então é isso. É só a substituição dos termos dentro da equação.
e chegarmos ao resultado final. Aí nós temos aí mais um problemazinho, mais um exemplo, vamos dizer mais um exemplo. Um pequeno objeto é largado do 15º andar do edifício e cai com o atrito do ar desprezível, sendo visto um segundo após o lançamento, passado à frente, após um segundo após o lançamento, passando em frente à janela do 14º andar. Em frente à janela de qual andar ele passará 2 segundos após o lançamento. 2 segundos após o lançamento. Muito importante a gente lembrar esses dados que ele nos dá no problema, a resolução deles. E aí nós temos aí, calculando a velocidade do objeto do 14º andar. 14º andar. Sendo visto 1 segundo após o lançamento, passando em frente à janela do 14º andar. V menos V inicial mais G vezes T. Calculamos agora a altura de cada andar. Calculando a altura de cada andar, aplicamos a equação de Torricelli, substituímos o que ele nos dá no problema, ΔS igual a 5 metros. Após 2 segundos no movimento, temos S igual a S inicial mais V inicial T mais 1 sobre 2 GT ao quadrado. E aí ele nos dá... Feito isso, é somente substituir os termos. E aí, pessoal, o que podemos dizer aí nessa questão? O que a gente pode concluir? É que a gente fazendo todos esses cálculos aí, a gente pode dizer que como o objeto ele percorreu 20 metros em 2 segundos, não é isso? 2 segundos que ele nos dá no problema, ele passará 2 segundos após o lançamento. Em frente à janela de qual andar ele passará 2 segundos após o lançamento. A gente pode dizer que como o objeto percorreu 20 metros em 2 segundos, ele estará passando pela janela de qual andar do edifício? Do 11º andar, não é isso, pessoal? A gente não está vendo aí nesses cálculos. É claro, isso é claro. Após o seu lançamento, ele estaria passando em frente ao 11º andar da janela do edifício, do 11º andar após o seu lançamento. Tá certo? E a nossa aula de hoje é essa. Obrigado pela atenção de hoje. Nós traremos mais aulas aí na sequência. Obrigado pela atenção. E até a próxima.